pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Êxodos. Uma rápida historinha, mais ou menos na segunda metade da década de 80, havia uma banda aqui no Brasil que fazia músicas escrachadas, música de humor escrachado, chamada Inimigos do Rei. Na verdade chamava, nem era banda, chamava conjunto, chamava grupo musical. E aquela inclusive era do Paulinho Mosca. E havia uma música que fez um sucesso danado na época, que era uma barata chamada Kafka. E aí eu fiquei curiosa para saber por que o nome da barata se chamava Kafka. Foi quando eu descobri o autor deste livro, Franz Kafka, e esta obra, A Metamorfose. Esse livro estava na minha lista de resenhas, mas não para agora. Mas por sugestão do meu amigo Gabriel Arruda, ele veio para o topo da lista. E é sobre eles que vamos falar. Eu tenho aqui uma edição da Martin Claret. Inclusive eu havia dúvidas como chamar o nome dessa editora, que eu já tinha ouvido Martin Claret, Martin Claret. E aí entrei em contato com a editora e eles me disseram que o nome chama Martin Claret. Ok, então essa minha edição, inclusive observe que é bem fininho. É uma edição de bolso, né? Uma pocket, uma edição pocket. E tem 3 livros, na verdade, aqui. A Metamorfose, Um Artista da Fome e Carta a Meu Pai. Vamos falar do primeiro aqui, A Metamorfose. É bem pequenininho. Inicialmente, dizer para vocês que, segundo os doutos da literatura, este livro tem o melhor início de uma obra literária. Tá? Deixe-me só dizer aqui para vocês aqui. Começa assim. Quando numa certa manhã, Gregor Samsa despertou depois de uma noite mal dormida, achou-se em sua cama transformado em um monstruoso inseto. Então, você observa que é uma introdução que não tem frufru, não tem floreios, vai direto ao ponto. E aí esta obra ela pode se tornar facilmente o livro da vida de qualquer bom leitor. Ele pode ser lido como uma grande alegoria, como uma metáfora ou várias metáforas, dada as suas puras significações. O que não pode ser entendida como literal, é com sentido literal em função de que ninguém se transforma em inseto, né? Então, Gregor Samsa amanhece num dia e ele não consegue se levantar, tem dificuldades, é quando ele percebe que ele tem uma carapaça, ele tem uma crosta dura aqui nas costas e no lugar dos membros superiores e inferiores ele tem patas, é uma dificuldade danada para se levantar. E aí ele fica imaginando como que vai sair do quarto. Ele era caixeiro viajante. Eles ficam vendendo as coisas de cidade em cidade, bugigangas, redes, objetos, etc. e tal. E os pais começam a querer saber por que ele se atrasou. Vão lá, batem a porta, ele começa a falar, porque ele fala e pensa, só que as pessoas não conseguem ouvir como uma voz humana, apenas um grunhido. E depois chega o patrão, então, para saber por que esse excelente funcionário se atrasou. Ele era o único que trabalhava em casa. Ele sustentava os pais e a irmã mais nova. Ele era rimo de família. E, com muita luta, ele consegue abrir a porta. E é quando o patrão o vê, a mãe se escandaliza, o patrão fica com medo, sai correndo. O pai, então, começa a ameaçá-lo com um jornal e dizendo sai inseto, sai inseto. Não diz aqui no livro que inseto que era, mas pela descrição se assemelha a uma barata. Tinha que ser uma barata, onde as pessoas têm nojo, têm asco. Eu não conheço ninguém que realmente goste de uma barata. A primeira intenção é gritar, é subir na cadeira ou querer matar. E é a partir daí onde começa a se criar a grande metáfora dessa obra. Por que então uma barata? E o que significado isso traz para a narrativa? Ou você pode colocar isso como se fosse aquela pessoa doentinha, que é muito importante para a família, mas ao adoecer vai perdendo aos poucos sua importância porque não pode mais contribuir. E aí vai ficando naquele quartinho lá nos fundos, jogado, exatamente como aconteceu com o Gregor. Ele estava ali no quarto normal, onde uma pessoa conseguia dormir, e aos poucos vai virando aquele quartinho onde você vai guardando as tralhas, aqueles objetos que você raramente usa ou que não vai usar mais de jeito nenhum. E aí ele vai ficando com o local cada vez mais apertadinho para ficar. Sempre que a irmã cuida dele, e era a única que cuidava, o pai não ia de jeito nenhum, a mãe até queria, mas o pai pedia que ela não fosse. E a irmã, sempre que ela chega ao quarto, ele vai se esconder embaixo de uma poltrona. Porque ele não quer inicialmente, e depois, porque realmente é assim que as pessoas
querem que ele fique, que não vejam aquele inseto que se transformou. Você pode também utilizar uma metáfora não como uma pessoa que tem uma doença terminal, mas como aquela pessoa velhinha que também contribuiu muito, mas que não pode mais contribuir. Aquele se trata mal, começa a gritar, como exatamente como estavam fazendo com o Gregor. Aquela pessoa que vai ficando também lá no quartinho, relegado lá, onde as visitas não podem ver, as visitas não podem saber que tem essa pessoa por lá. Tá? Você percebe também que há confrontos entre o Gregor e o pai, e aí você começa a se perguntar se nesse momento é quando Kafka se transforma em Gregor ou Gregor se transforma em Kafka, porque também havia muito disso. Ele viveu o tempo inteiro com um pai opressor, e tanto que ele tinha que ficar muito tempo no quarto, e o papel e o que ele tinha que fazer lá era ler e escrever. Muito daqui dessa crítica social, das relações sociais, das relações familiares, o Kafka está contando sua própria história, porque era assim que ele se sentia. Ele sentia um inseto, um monstro, um estranho na família dele. Assim como o Gregor passa a conviver com a sua família. A irmã que inicialmente o ama e é a única que vai lá cuidar dele, como eu disse anteriormente, de repente é ela que exige que ele saia de casa, que não se pode mais viver daquela forma, com aquele inseto, atrapalhando a vida deles. Como ele parou de trabalhar, a família então, e ele inclusive tinha essa angústia, ele queria ir trabalhar, porque ele pensava o tempo todo na família, ele não pensava na sua condição de inseto, ele se martirizava porque ele não podia mais contribuir com a família. Aí ele começava a imaginar, o pai trabalhar? Não, para quê? A mãe, coitada, tinha asma, a irmã era muito jovem, só tinha 17 anos, ele era culpado disso. Há uma cena que chama muito a atenção, é que um dia o pai chega lá no quarto e começa a atirar maçãs, tentando acertar o Gregor. E uma delas realmente acerta. E por incrível que pareça, ela fica grudada nas costas dele. E por lá ela apodrece e fica uma ferida e que ninguém trata. Por que não atirou uma laranja ou qualquer outra? Por que uma maçã? Aí você volta à história do pecado, de que havia um pecador ali presente. Porque é assim que ele, Gregor, se considera um pecador, é tudo culpa dele. Ele ter virado aquele inseto, ele ter se transformado no inseto, ele não mais poder sustentar a família. E aí você começa a pensar também na coisa da ferida, que ficou lá, ninguém se preocupou em curar, e essa ferida não era uma ferida física, era uma ferida interna. A alma de Gregor estava ferida, não só a dele, como também a da família que achava aquele cidadão estorvo, que achava o filho, membro da família, antes importante, que era Rimo, que era o único que trabalhava e se preocupava com todo mundo, agora ele é um estorvo. A família era parasita dele. E ao se transformar nesta condição de inseto, ele passa a ser parasita da família. A mãe de Gregor era uma costureira. Na verdade, ela não costurava panos, ela tentava costurar, remendar os sentimentos, as emoções, os comportamentos daquela família. Tanto que, inclusive, quando o marido está atirando maçãs lá nas costas do Gregor, é ela que chega e pede que ele não mais atire aquelas frutas. E detalhe, ela pede que ele perdoe o filho. Ou seja, aquela história do pecado. É como se Gregor fosse um pecador. Culpa dele está realmente fazendo a família passar por aquele sofrimento. E o final da obra ele é bem interessante com a reação da família. Me lembrou muito o finalzinho do Primo Basílio, quando o outro percebe que não tem mais o seu prazer, ele eu podia ter trazido uma outra parceira para me divertir. E aí, nesse caso aqui também, de acordo com o desfecho da história, a família vai passear feliz, a família começa a perceber que ela tinha uma vida. E o Gregor é um livro fantástico que eu recomendo a todos. Qualquer pessoa que ler a Metamorfose vai dar sua própria significação de acordo com as experiências que tem. Não é à toa que é um clássico universal. Leiam Kafka. Não, se deliciem com Kafka. Tá? Se você gostou, deixa nos comentários aí, dá um joinha, um abraço e até a próxima.